Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Hoje, meus irmãos, é um dia de alegria, onde estamos, meus irmãos, encerrando este propósito tão especial que nós começamos desde o dia primeiro, durante esses 3 dias de jejum e oração. E sempre, meus irmãos, que nós vencemos uma batalha, isso mesmo, é momento de alegria, isso mesmo, e não de tristeza. A palavra de Deus, meus irmãos, aqui no livro de Neemias, isso mesmo, no capítulo 8, quando, meus irmãos, os muros de Jerusalém foram agora reconstruídos, o templo foi edificado, e aquele povo, meus irmãos, eles estavam voltando e se edificando na lei do Senhor, na palavra e nos mandamentos de Deus. E eles, meus irmãos, estavam aqui vencendo uma grande luta, mas também recebendo uma grande conquista. Tudo na nossa vida, muitas vezes, na verdade, todas, requer esforço, sacrifício. O reino de Deus é tomado por esforço. E a própria palavra de Deus diz que apenas os que se esforçam se apoderarão dele. E é preciso, meus irmãos, esse esforço nosso constante. Durante esses 3 dias, houve um esforço, um sacrifício, por parte daqueles que estão no jejum, por parte daqueles que estão nos acompanhando, por parte daqueles que estão em espírito de oração, aqueles que estão crendo, isso mesmo. E da mesma forma, meus irmãos, que embora muitos desse povo aqui não participou da edificação dos muros e do templo, mas eles faziam parte de todo esse propósito. Como também você que está me ouvindo, você faz parte deste propósito em nome de Jesus Cristo. E quando, meus irmãos, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, o templo foi edificado, isso mesmo. Agora, meus irmãos, Neemias, juntamente, meus irmãos, com os sacerdotes, Esdras e os demais levitas, reúnem o povo, isso mesmo, reúnem toda a congregação de Israel, ali, meus irmãos, em Jerusalém, e eles, meus irmãos, contemplam ali aquela obra que foi edificada, que foi construída, e ali, meus irmãos, eles leem os mandamentos, a lei do Senhor para aquele povo. E ali, meus irmãos, era um momento de alegria, isso mesmo, de muita satisfação por tudo que Deus estava fazendo na vida deles. A alegria, isso mesmo, a gratidão a Deus por tudo. E isso tem que fazer parte das nossas vidas constantemente. Alegria e gratidão. Porque em meio a lutas, a aflições, sabemos que o Senhor ele está cuidando de nós e está nos ajudando. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 9. E Neemias, que era o Tisarta, diz assim: e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olhe bem, meus irmãos, quando nós, meus irmãos, nos rendemos para Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para o Senhor, e há uma reconstrução na nossa vida, aquele que está em Cristo, o Senhor ele transforma, ele muda, isso mesmo. Ele traz vida, alegria para esta pessoa. Nesta passagem aqui, meus irmãos, algo maravilhoso acontece. E o que acontece, meus irmãos, é que esse povo
eles tiveram a sua cidade reconstruída, o templo de adoração, que representava também a vida espiritual daquele povo, foi restaurado, isso mesmo. E agora, meus irmãos, quando eles se reúnem, Neemias com os sacerdotes pregam para aquele povo a lei do Senhor e ao mesmo tempo pregam para eles que não era um momento de tristeza nem de choro, mas de alegria, isso mesmo. O choro, o pranto, é no momento, meus irmãos, de arrependimento, de confissão, é no momento, meus irmãos, que precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Mas quando tomamos, isso mesmo, e mesmo na dor, construímos isso mesmo. A nossa vida com Deus, edificamos os muros da nossa vida espiritual com Deus, mesmo, meus irmãos, com uma história sofrida, não é momento de choro, é um momento de alegria, isso mesmo. E foi isto que Neemias agora queria trazer para o povo, juntamente, meus irmãos, com os sacerdotes. Que embora esse povo tinha sofrido muito, tinha padecido, tinha sido exilado, agora era um momento de alegria, de esperança, como está escrito, meus irmãos, lá no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, onde, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para as que estão adiante. É preciso, meus irmãos, para que possamos viver uma nova história com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, venhamos, meus irmãos, deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para as que estão adiante. E era isto, meus irmãos, que Neemias queria que o povo compreendesse. Que eles, meus irmãos, agora, eles tinham sido libertos da Babilônia, eles tinham edificado a sua cidade, que era a cidade de Davi, eles tinham edificado o templo de adoração ao Senhor, isso mesmo. E agora era o momento deles cada vez mais se alinhar-se com Deus e buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo para a vida deles, a presença de Deus para eles. E é isso que Deus ele quer, meus irmãos. Há momentos na nossa vida que é preciso choro, pranto, como estes homens, meus irmãos, prantearam, choraram, jejuaram, para esse povo ser liberto, para esse povo, meus irmãos, regressar para a cidade deles, para que eles pudessem reconstruir o templo, as muralhas de Jerusalém. Mas agora, depois, meus irmãos, eles terem vencido isso mesmo, e terem conquistado tamanha bênção vindo de Deus, agora era um momento, meus irmãos, de culto de adoração e de ação de graças a Deus por aquilo que Deus tinha concedido para eles. Isso mesmo. E é isso que Deus ele quer. Meus irmãos, quando o Espírito Santo, isso mesmo, quando Deus, meus irmãos, ele nos dá a vitória, isso mesmo, não importa a situação, não importa a história sofrida que uma pessoa possa ter tido ou passou, isso mesmo. Mas aquela pessoa, meus irmãos, ela pôs a sua vida em Jesus Cristo, ela se arrependeu-se dos seus pecados, ela entregou a sua vida para Jesus, isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, pela sua misericórdia, edificou a sua vida, a sua casa, a sua família. É um momento agora de alegria, isso mesmo, de culto de ação de graças para o Senhor. Porque, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, ele nos proporciona isto. Ele nos proporciona, meus irmãos, o arrependimento, a reconstrução, isso mesmo, mas também a alegria da salvação dentro dos nossos corações. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. E diz assim, e diz no versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que coisa maravilhosa. E Neemias, meus irmãos, agora alegrou esse povo, dizendo que eles deveriam, meus irmãos, comer o melhor da terra,
que eles deveriam, meus irmãos, se regozijar, isso mesmo, se regozijar. Comer, beber, isso mesmo. Enviar, meus irmãos, porções, isso mesmo. Para os outros, isso mesmo. E ele disse, porque este dia é consagrado ao Senhor. E ele falou, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Entenda uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força, isso mesmo. E foi por meio do Senhor que nós fomos livres, libertos, transformados. É por meio de Jesus Cristo que chegou a salvação na sua vida. Pois então não importa a dor, a aflição, a tristeza, isso mesmo, o que um dia você passou, mas hoje você deve se alegrar, isso mesmo, e saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Existe um momento, meus irmãos, que iremos chorar, prantear. Existe um momento, meus irmãos, que iremos sofrer, isso mesmo, seja pelos nossos pecados, seja, meus irmãos, para enfrentar um momento difícil que estamos passando, isso mesmo. Mas depois, meus irmãos, que nos humilhamos perante o Senhor, que choramos, pranteamos, que edificamos a nossa vida espiritual com Deus, isso mesmo. Chega um momento que é de alegria, isso mesmo, de renovo. E era isso, meus irmãos, que esses homens, Neemias, os sacerdotes, Esdras e os levitas queriam que o povo compreendesse, que a dor, isso mesmo, foi grande, mas agora era um momento de alegria, de culto, de ação de graças, de que eles pudessem festejar por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E que assim seja, meus irmãos, nas nossas vidas, que seja um dia de alegria para nós hoje. Um dia, meus irmãos, isso mesmo, de ação de graças, saber, meus irmãos, que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores e que a alegria do Senhor é a nossa força. Tome posse da bênção, da alegria da salvação, isso mesmo, e acredite, isso mesmo, que essa batalha, ela foi vencida. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? E o que eu tenho para dizer para você é isto. E o que Neemias falou para o povo. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Este dia é santo, isso mesmo. E que nós não venhamos nos entristecer, mas venhamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Se você desejar, escreva aí abaixo nos comentários e diga, a alegria do Senhor é a nossa força ou a minha força. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora juntos em uma só fé. Eu, meus irmãos, estarei encerrando hoje à noite o nosso propósito de oração, mas já estou aqui também, meus irmãos, encerrando aqui também com quem desejar. Amém? Eu vou, durante a noite ainda eu estarei em oração, isso mesmo. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus, porque até então ainda estaremos fazendo culto hoje à noite, isso mesmo. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por este momento tão especial, Senhor. A tua alegria, Senhor, é a nossa força. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos feito, Pai, e muito mais o Senhor vai fazer. O Senhor vai restaurar vidas, curar enfermos, Pai, operar milagres. Espírito Santo, toca nesta vida, nesta casa, nesta família, libertando o cativo, o oprimido. Espírito Santo, trabalha agora nesta casa, nesta família, restaurando, libertando, trazendo vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos fez e tem feito e vai fazer muito mais, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas, nós cremos nas tuas misericórdias, nós cremos, Senhor, nos benefícios, Pai, que temos em ti, Senhor,
de bênçãos, de misericórdia, de amor, de compaixão. Pois Espírito Santo, inunda agora com teu amor, Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, este lar, esta vida, este homem, esta mulher. Ó Espírito Santo, toca agora, Senhor, alegra, traz vida, tira toda tristeza, todo desânimo, fortalece o cansado, dá alegria a esta pessoa, Senhor. Se existe alguém, Senhor, que está enfrentando crises, problemas, Senhor, neste momento, que estão entrando aqui pela primeira vez, Senhor, que elas possam usufruir deste benefício, Senhor, que elas possam serem curadas, Senhor, curadas das enfermidades, curadas, Senhor, das dores, curadas, Senhor, de todo mal, Pai. Se existe algum problema, Senhor, que para os médicos, Senhor, é impossível, cura agora, Espírito Santo, toca agora nesta vida, curando, libertando, isso mesmo, abrindo os olhos, trazendo vida, salvação, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a bênção, receba do Espírito Santo, isso mesmo, a alegria sobre a sua vida. Seja cheio, seja abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo vocês, tá? Fiquem todos na presença do Senhor.